Palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ministro General G. Dias, bem-vindo a essa casa. Eu queria fazer aqui com o senhor apenas uma abstração intelectual. No início da sua fala, o senhor falou muito sobre a tentativa de golpe, e eu queria divergir de Vossa Senhoria que, no meu pensamento, não houve tentativa de golpe aqui no Brasil. Mas suponhamos que tivesse acontecido. O povo consegue dar golpe em si mesmo? É uma pergunta que eu faço. Como o senhor, não, pelo jeito, não vai responder, eu continuo aqui. Existe a teoria geral do Estado, para quem estuda direito, é um livro muito conhecido do senhor Said Malouf. Ele é de origem alemã. E ele fala muito sobre a construção do Estado, né? Ele faz algumas indagações que são muito pitorescas. Por exemplo, se o povo quer algo, o povo, estando ou não dentro da Constituição, ele deve ser atendido ou não? Se a democracia é a vontade da maioria, né, a democracia seria a Constituição? E se o povo não estiver contente com a Constituição e não é atendido por aqueles que deveriam modificá-la, isso é democracia? Quando os poderes estão em desarmonia, quem deve tomar a iniciativa para trazê-los de volta à harmonia? Quando o povo não quer, por exemplo, a legalização das drogas e o parlamento é passado para trás, existe um outro poder fazendo isso, o que o povo deve fazer? A quem o povo deve recorrer? O povo, segundo o livro, e isso é fato, ele vem antes do Estado. O povo se organizou através de regras e leis, criou suas instituições, a Constituição, e daí então a nação-Estado. As Forças Armadas, pelo que eu entendi, pelo que eu li, foram criadas antes do Estado-nação pelo seu próprio povo, porque foi através delas que tomamos território, que compramos terras, conquistamos, etc. e tal. Então, o povo criou as Forças Armadas. As Forças Armadas, então, pertencem a quem? Ao Estado? Ao Executivo? Ao Legislativo, ao Judiciário, ou pertence ao povo? Se o povo é quem paga o salário das Forças Armadas, não seriam as Forças Armadas, então, pertencentes ao povo brasileiro? Aí eu vou ao meu pensamento para fechar aqui. Se esses que pagam o salário das Forças Armadas estão na frente dos QGs pedindo um artigo constitucional, isso seria ilegal? É golpe? Porque se for ilegal e é golpe, o povo, que é o patrono, que é quem manda, que é quem construiu o Estado, pedir alguma coisa, algum tipo de modificação, então é mentira que o povo é o supremo poder. E como eu disse, é apenas uma abstração intelectual, não estou aqui confirmando nada, só dizendo para que quem está nos assistindo comece a pensar, porque estamos vivendo um estado estranho no nosso país, um estado de exceção. Quanto às perguntas que eu vou fazer ao senhor, na verdade foram perguntas que já foram feitas em outra CPI, e como o nosso tempo é exíguo, eu vou fazer as perguntas e dizer a resposta que o senhor deu lá. Senhor G. Dias, o senhor sabia da possibilidade de haver protestos previstos para o dia 8 de janeiro? O senhor alegou na outra CPI não saber dos protestos radicais previstos para o dia 8 de janeiro. Contudo, há mensagens de que o senhor tinha enviado para a BIM, em 6 de janeiro, uma convocação para o fechamento dos 3 poderes. Senhor G. Dias, a BIM monitorava o acampamento em frente ao QG do Exército, sim ou não? O senhor disse numa outra CPI que não sabia, embora houvesse monitoramento, e o senhor recebesse atualizações no seu celular pessoal. O senhor ordenou o monitoramento das manifestações, sim ou não? O senhor já disse que não em uma outra CPI, porém enviou mensagens ao diretor da BIM sobre os riscos das mesmas. O senhor recebeu relatórios sobre o aumento de fluxo de ônibus em Brasília? O senhor disse em outra CPI que não, o que é falso, pois o senhor recebeu um relatório exatamente com essas informações no dia 7 de janeiro. O senhor recebeu os relatórios da BIM? Fala sobre os alertas da possibilidade de invasão, pois o senhor já disse na outra CPI que só soube dos alertas da BIM quando foram enviados ao Senado, que também é falso, pois o senhor recebeu os relatórios a pedido da BIM, que excluísse, inclusive, o seu nome da lista de autoridades avisadas. Senhor G. Dias, as informações que o senhor recebeu da BIM continham informações relevantes, pois o senhor afirmou em outra CPI que as mensagens que recebeu não continham informações relevantes, o que é contraditório com os alertas da BIM sobre os riscos de manifestantes armados e ações violentas contra edifícios públicos e autoridades nos 3 poderes. Senhor G. Dias, eu insisto aqui nessa pergunta,
o senhor recebeu informações da BIM que haveriam manifestações? Porque o senhor disse na outra CPI que recebeu vários relatórios da BIM, mas nenhum sobre manifestações, o que é falso, pois todos os relatórios praticamente falavam sobre manifestações. O senhor acionou o Plano Escudo? Na outra CPI o senhor disse que acionou o Plano Escudo para proteger o Palácio do Planalto, mas o plano foi ignorado pelo GSI. Essa pergunta eu queria que o senhor respondesse para mim no microfone. Isso aconteceu? O senhor acionou o Plano Escudo e o senhor foi ignorado pelo GSI? Eu acionei o Plano Escudo. No dia 5, o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, general Feitosa, fez uma reunião com o coronel Vanderly, fez uma reunião com o coronel Amorim, fez uma reunião com o coronel Garcia, institucionalizando e ativando o pedido para o CMP de ativação do Plano Escudo. E por que ele não funcionou? Isso é uma pergunta que o senhor tem que fazer para o general Feitosa. Não, eu estou fazendo para o ministro do GSI. Uma pergunta que o senhor deve fazer para o general Feitosa. Pois bem, veja só, um governo que tem um ministro que é ignorado por aqueles que estão trabalhando abaixo dele, é um governo extremamente desorganizado. Que tem um ministro que assume uma pasta, que chama o governo que saiu de inimigos e não troca ninguém que está lá, tem algum tipo de problema, ou de cognição, ou um problema de caráter mesmo. Ou aguardando que acontecesse alguma coisa desse tipo, ou talvez até esperando que esse tipo de mal viesse a acontecer. O senhor tinha conhecimento do aumento do número de ônibus, mas em outra CPI o senhor disse que não sabia dos informes da BIM, porque consideravam os dados da NTT, embora um relatório enviado ao senhor no dia 7 informasse sobre o aumento de número de ônibus com destino aqui a Brasília. Senhor G. Dias, o monitoramento tinha de ser feito por quem, se Brasília vai ser sitiada? O senhor afirmou em outra CPI que o acompanhamento dos movimentos era de atribuição de outros órgãos, como o Ministério da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Segurança Pública, o que é falso, pois a ABIN é subordinada ao GSI e esse tem como função principal investigar ameaças ao Estado Democrático de Direito e principalmente à soberania nacional. Senhor G. Dias, naquela imagem que foi a imagem que, graças a ela, está acontecendo essa CPMI aqui, porque o governo não queria que essa CPMI acontecesse, tanto que no início aqui, quando o senhor foi inquirido pela advogada de defesa, pela relatora aqui da CPMI, o senhor sentiu muito à vontade falando com as pessoas, porque o senhor está aqui entre amigos, o senhor pode ficar tranquilo. No relatório final dela, o senhor está exonerado. Pode ficar em paz sobre isso. Então, eu fico só imaginando que um general da sua patente, o senhor falou aqui num tom tão bravo e tão alto, que eu acho que isso é marca mesmo dos militares. Eu vi o general Mourão um dia dar um bom dia que me estremeceu por inteiro. Fico imaginando se o senhor tivesse dado um grito desse dentro, lá no palácio, quando aqueles meliantes entraram lá dentro. Talvez eles teriam se assustado e saído correndo também, né? Mas o senhor não fez. Lá o senhor agiu como uma pessoa extremamente elegante. Aliás, estava estudando aqui um pouquinho o seu currículo, o senhor tem histórico de confraternização com aqueles que deveriam conter. Aconteceu lá na Bahia. O senhor foi enviado para lá, depois de ter sido demitido pela Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores, enviado para lá para conter um tipo de manifestação, fizeram até um bolo para o senhor. Então o senhor já tem esse histórico de confraternizar com aqueles que deveriam conter. General G. Dias, eu termino a minha fala dizendo que essa CPMI, ela vai terminar como ela começou, em nada. Porque nós queríamos aqui saber de fato o que aconteceu naquele dia. O senhor vai entrar para a história como o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor vai entrar para a história como aquele que representa o maior símbolo de omissão do governo. A omissão do governo naquele fatídico 8 de janeiro. Que eu não vejo ali como golpistas, eu vejo como brasileiros estavam desesperados, porque viam que o outro homem do outro lado, o que ganhou, o que assumiu o governo, não podia andar no meio da rua, não conseguia juntar 30 pessoas. Para todo lugar que ele ia, as pessoas tinham que blindá-lo. Reuniões eram fechadas, um candidato a presidente da República, amigo do senhor, inclusive, que já bateu no peito dizendo que tem orgulho de ser comunista. E eu fico imaginando como um general, 3 estrelas, caminha 20 anos com alguém que ama ser comunista.
como isso aconteceu, como tudo isso pode ter acontecido. Então, essa CPMI, senhor presidente, ela vai terminar como começou, como eu já disse, o relatório já está pronto, e nós não vamos fazer aqui o que deveríamos fazer, que é tirar os inocentes que estão presos lá na Papuda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Presidente Arthur, só uma questão técnica aqui. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.